E aí, tudo bem? Você já reparou como no Rio de Janeiro boa parte da vida das pessoas acontece na rua? A rua, que por excelência é um espaço democrático, popular, é o lugar onde a gente encontra os diferentes, discute política e futebol, lê as manchetes na lateral das bancas de jornal, espera o ônibus para o trabalho no ponto, brinca carnaval, vai à praia, protesta. E essa mesma rua que em 1980 viu nascer uma das marcas da nossa cidade e do teatro brasileiro. O grupo teatral Tá na Rua. Pois é com o criador e diretor desse grupo que Depoimentos Cariocas chega à sua 20ª entrevista, completando a temporada 2022 dessa série com a qual a gente vem registrando memórias e reflexões dos nossos entrevistados sobre o Rio de Janeiro. E o nosso entrevistado de hoje é ninguém menos que Amir Haddad, carioca da cidade de Guaxupé, no sul de Minas, onde ele nasceu há 85 anos, antes de viver em São Paulo e depois em Belém do Pará, até chegar em 1965 de vez à cidade que até hoje serve a ele de inspiração, de cenário, de elenco, de plateia, tudo. Aproveitem essa entrevista com a condução do meu xará Pedro Paulo Júnior. Obrigado, Pedro Paulo Malta. Olá a todas e todos. Daremos continuidade aos depoimentos cariocas em mais uma entrevista, hoje no dia 18 de novembro de 2022, com um grande diretor, ator, professor, Amir Haddad. Querido Amir, obrigado. Obrigado Vamos você. receber aqui, vamos começar. Vamos. Queria te perguntar sobre teu primeiro momento de vida ali, que foi até chegar ao Rio de Janeiro, que foi depois, em Guaxupé, que você é do dia 2 de julho de 37, né? Nasceu em Guaxupé, Minas Gerais. E depois foi para Rancherias, né? Rancharias. Depois que é São Paulo, depois capital, aí Belém, depois foi para o Rio. Queria que você desse uma apanhada dessa tua infância até esse momento que você começou com teatro e tudo mais. Até chegar ao Rio de Janeiro, a gente chega lá. Fala um pouquinho desse apanhado todo. A minha infância é engraçado. Nunca ninguém perguntou da minha infância, sabia? Ó, Que bom. Eu tive uma infância agradável. Eu sou uma pessoa do interior. Eu nasci no interior de Minas Gerais, Guaxupé, sul de Minas. Depois, eu tinha 5 anos de idade, meus pais se mudaram para o interior do estado de São Paulo, oeste paulista. E onde eu fiquei até a adolescência, até os 15 anos de idade, 14 para 15 anos, quando eu saí da cidadezinha para ir estudar em São Paulo. A cidade era pequena, não oferecia condições de avançar no estudo, além do curso chamado, então, ginasial. Terminando o ginasial, eu fui em São Paulo para fazer o curso que chamava colegial e me preparar para a universidade para fazer vestibular. Então, a minha infância foi nessa cidadezinha, foi em Rancharia. Eu sou uma pessoa do interior. Eu cresci no interior, tive esse privilégio de ter uma infância despreocupada numa cidade pequena. Uma cidade pequena. Ao mesmo tempo, tem hora que eu acho que talvez eu tivesse gostado de crescer numa cidade grande também. Eu não tenho certeza se foi uma vantagem, mas foi muito confortável de qualquer maneira. E depois que eu fui para a cidade grande, no caso de São Paulo, eu me desliguei muito do interior. Eu me apaixonei pela metrópole que era São Paulo. A cidade burbulante, para uma pessoa vir do interior, uma cidade palpitante, cheia de coisas. São Paulo, na época, era dita a cidade que mais cresce no mundo, com vida cultural intensa, onde tinha uma atividade teatral muito forte. A televisão não tinha nem nada da força que tem atualmente.
Então o teatro era uma mídia, vamos dizer, muito forte, muito importante. E eu, inevitavelmente, fui arrebatado por essa atmosfera cultural da cidade de São Paulo. Então eu sou muito grato a São Paulo, muito grato mesmo. Mas o Rio de Janeiro é a cidade onde eu gosto de morar. Mas por que você diz que o Zé Celso fica em São Paulo e você escolheu o Rio para vocês dois juntos em São Paulo não ia dar certo? Você já falou isso? Já falei isso, meio brincando, meio verdade, mas é que eu acho São Paulo pequeno demais para nós dois. Porque ele de longe, ele não me ameaça em nada, mas ele perto de mim eu fico muito ameaçado. O Zé Celso é um concorrente perigoso, né? Então, ele é brilhante, ele é forte, ele é atraente, o teatro dele é muito bom. E nós trabalhamos juntos. Eu fundei o Grupo Oficina. Trabalhamos juntos durante um bom tempo. Ele só escrevia. Eu era o diretor do teatro. Eu fazia parte de ensaio, de teatro, de espetáculo. Ele escrevia e eu encenava. Então, era uma relação possível. Quando ele começou a dirigir também, aí eu era diretor do grupo e ele dirigiu o que a gente chamava teatro a domicílio, pequenas peças que eram feitas em casas de intelectuais paulistanos, a gente fazia o teatro a domicílio. E o Zé Celso começou a dirigir também. Eu fiquei um tempo, depois me afastei da oficina, mas mesmo afastado da oficina, continuei em São Paulo, trabalhando com algumas companhias de teatro. Saí da oficina e fui fazer teatro profissional muito jovem, muito jovem. Já sendo premiado já em São Paulo. Né? Já logo no começo eu sempre fui muito bem sucedido na minha carreira. Mas eu saí de São Paulo. Eu sempre associo isso, eu não sei quanto é verdade, a não querer a conviver com os Zé Celso na mesma cidade, né? Nós tínhamos a mesma origem, fazíamos a mesma coisa, fundamos um grupo junto e eu fora do oficina, eu iria ficar trabalhando com avulso, contratado por companhias profissionais. E eu formar um outro grupo em São Paulo para competir com a oficina não era realidade, isso não existia. E quando me apareceu a oportunidade de sair de São Paulo e trabalhar em outro lugar que eu nunca tinha pensado que eu fosse conhecer, que é a Amazônia, em Belém do Pará, eu não tive a menor dúvida. Quando a minha amiga Maria Silvia me convidou para ir para Belém do Pará, eu fui correndo. Por acaso, ela está aqui pertinho. Ó. A fotografia não é nítida, não, mas como está perto, eu boto aqui. Minha querida amiga Maria Silvia. Ela falou, você não quer ir trabalhar em Belém do Pará? Eu aceitei na hora. Na hora. Eu era uma pessoa de São Paulo. Eu nasci em Minas Gerais, mas eu cresci no interior de São Paulo e fui adolescente para a cidade de São Paulo. Eu era uma pessoa ligada a São Paulo. Eu achava que o Brasil era aquele pedaço que do restaurante Gigeto, onde os atores frequentavam, era o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, e o Teatro de Arena, no outro lugar. Nesse espaço, nessa pequena geografia, essa área central da cidade de São Paulo, eu achava que aquilo era o Brasil. Eu não sabia que tinha Brasil fora daquilo. Quando ela me convidou para ir para Belém do Pará, eu não tive a menor dúvida de aceitar e fui. E fiz uma longa viagem de avião, os aviões ainda eram movidos a hélice, né? Então atravessei o Brasil inteiro, de São Paulo para Belém do Pará, atravessei a floresta amazônica inteira num quadrimotor e até descer em Belém do Pará. E foi lá que você desenvolveu a coisa de lecionar teatro como professor, não foi isso? Não? Isso é verdade, porque ela me chamou para ir dar aula na Escola de Teatro da Universidade do Pará. Não era escola de teatro ainda, para fazer um curso de iniciação ao teatro na Universidade do Pará.
Ela tinha um grupo de teatro lá, ela sempre foi uma grande animadora cultural de Belém do Pará, ela já é morta. A universidade, o reitor da universidade, demonstrou a ela a intenção de ter um curso de teatro, alguma coisa, uma iniciação teatral ligada à reitoria da universidade. E ela então me convidou. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela já tinha chegado a convidar outras pessoas que achavam um absurdo alguém sair de São Paulo para ir para Belém do Pará. Os paulistanos, então, eles são arrogantes, né? Eu lembro que tinha um professor de teatro da Escola de Arte Dramática de São Paulo que falou para mim que não havia condições sociológicas para fazer teatro em Belém do Pará. Você vai para Belém do Pará, não tem condições sociológicas para fazer teatro lá. Uma coisa que eu nunca esqueci da minha vida. Ele hoje, ninguém sabe quem é ele. Né? E o teatro está vivo, em Belém do Pará tem uma ótima escola de teatro. E para o meu desenvolvimento pessoal, ir trabalhar numa escola, descobrir esse meu lado de professor, de compartilhar aquilo que eu sabia. E conhecer o Brasil foi uma coisa muito importante mesmo. É definitivo na minha vida esse momento em que eu aceitei o convite para ir trabalhar na Escola de Teatro da Universidade do Pará. Era para ficar 1 ano, eu fiquei 3 anos. Né? Implantei a escola e formei a primeira turma de atores da Escola de Teatro da Universidade do Pará. E depois disso voltei algumas vezes lá e tem um grande evento cultural que é o Alto do Círio de Nazaré, que é uma procissão cultural que se faz na véspera da procissão religiosa, que é o Alto do Círio, que é a grande festa religiosa do norte todo e a maior festa da cidade de Belém do Pará. E eu criei um evento cultural também como se fosse um grande cortejo, uma procissão, que até hoje existe em Belém do Pará. Então é o Alto do Círio de Nazaré. A cidade me marcou, mas eu também marquei a cidade. E eu tenho muita saudade de Belém do Pará, mas eu imagino que hoje ela deva estar soterrada pelos edifícios, os arranha-céus e tudo isso. E aí em 65 você vem para o Rio, né? Eu desço de lá, veio para o Rio. E como é que foi? Você já tinha vindo ao Rio antes? Não, foi a primeira vez. Não, eu conhecia mal o Rio, conhecia de passagem. E quando eu vim de Belém do Pará, eu não vim para o Rio. O meu avião fazia uma escala no Rio de Janeiro. E eu estava vindo numa sexta-feira. Então um amigo meu que morava no Rio de Janeiro, o Sérgio Bamberti, era meu amigo de São Paulo, estava morando no Rio. E falou, rapaz, você vai fazer uma escala no Rio de Janeiro? Por que você não desce no Rio de Janeiro e segunda-feira você continua para São Paulo? E eu fiz isso. Desci, fiquei no Rio de Janeiro, fui para a casa dele, ele morava em Copacabana, na rua de Almurique, e eu fiquei. Nunca mais eu fui para São Paulo. Nunca mais, a minha ideia era na segunda-feira ir para São Paulo. Eu não saí mais do Rio de Janeiro, não havia condição de sair, nunca pensei mais em sair. Imediatamente eu fui convidado para fazer um trabalho aqui, já me conheciam. As pessoas já me conheciam de nome pelo meu trabalho e a qualidade do meu trabalho. Eu tinha dirigido um espetáculo no Rio de Janeiro, embora anonimamente. O espetáculo era dirigido por um amigo nosso que teve um impedimento e não pôde continuar dirigindo. Então, sem assinar o trabalho, eu vim substituir esse meu amigo. Ele se retirou e eu tomei conta e dirigi o espetáculo dele. E dirigi bem. Estava assinado por ele, mas todo o Rio de Janeiro era pequeno, ainda hoje é, ele ficou sabendo que era outra pessoa que tinha dirigido. Então eu já era mais ou menos conhecido. Quando eu parei aqui nesse intervalo vindo de Belém do Pará, a Maria Pompeu, que é uma atriz, uma produtora aqui, soube que eu estava aqui e me convidou.
se eu não queria dirigir um espetáculo para ela. Eu ia embora na segunda-feira e, em vez disso, na segunda-feira eu comecei a ensaiar o espetáculo. Era um show de música com ela. Em que teatro? No Teatro Miguel Lemos, aí na Rua Miguel Lemos. Nossa. E lembro direitinho, o Teatro Miguel Lemos era da Brigitte Blair. E eu dirigi ali, o show era com o Taiguara cantava. E chamava Receita de Vinícius. E Antero, o ator eu esqueci o nome dele inteiro, mas o cantor era o Taiguara. E deu muito certo o show. Eu ia fazer segunda e terça do teatro, porque de quarta a domingo tinha outro espetáculo. O meu espetáculo, segunda e terça, fez um sucesso enorme. E o espetáculo de quarta a domingo não estava fazendo sucesso. Então, eu acho que o pessoal do teatro, os donos do teatro, sugeriram eu fazer o meu espetáculo de quarta a domingo. E eu fui fazer o espetáculo, continuou com mais sucesso ainda, podendo ser a semana inteira. Aí não saí mais do Rio de Janeiro. Nossa. E você estava morando em Copacabana, é isso? Morava em Copacabana com esse meu amigo Sérgio Babetta. Eu morava na Rua de Alvuri, numa cobertura. E você já morou em outros bairros ali em Copacabana e aqui em São Eu morei em Copacabana, eu morei em 2 ou 3 endereços em Copacabana, depois fui para Ipanema, né? Eu fui morar na Rua Barão de Jaguaribe, esquina com Aníbal de Mendonça, eu acho, a rua. Eu fui para Ipanema, numa hora que Ipanema era um lugar onde todo mundo morava. Eu me lembro quando eu me mudei para Ipanema, a Fernanda Montenegro falou, não resistiu, você acabou cedendo. Eu fiquei um pouco grilado com aquilo, porque eu não estava cedendo, eu estava indo porque era o lugar que eu tinha para ir. De qualquer maneira, era melhor do que morar no posto 2 de Copacabana. E fui para Ipanema. Você também você participou do Teatro Universitário Carioca. Eu queria que você falasse dessa experiência com o Teatro Universitário, que se fala pouco do Teatro Universitário. Esse é uma experiência importante. O Tuca é uma experiência universitária de teatro de São Paulo. É o Teatro da Universidade Católica de São Paulo, dirigido pelo Silnei Siqueira. Eu acho que ele dirigiu Morte e Vida Severina. Eu não lembro qual espetáculo que ele fez, que foi um grande sucesso. E esse grupo Tuca ficou muito conhecido. Depois que eu vim aqui para o Rio de Janeiro, alguns universitários carioca me convidaram que eles queriam fazer o Tuca Carioca. Era o teatro, não era da Universidade Católica, era o Teatro Universitário Carioca. E perguntaram se eu queria dirigir. Eu aceitei imediatamente. Eu estava vindo de Belém do Pará, de passagem, não tinha nada arrumado na minha vida. E esse chamado para trabalhar com o Teatro Universitário no Rio de Janeiro era muito, muito atraente e foi importante para a minha vida eu ter aceitado e trabalhado com eles. E fiz com eles aqui um grande espetáculo, que era o Coronel de Macambira, que eu dirigia com o Tuca. Era um poema dramático, um Bumba Meu Boi, do Joaquim Cardoso, que é um poeta de primeira linha do Brasil, nordestino, pernambucano, e eu dirigi o Coronel de Macambira, que também fez muito sucesso. O Tuca tinha um nível de produção bom, eram universitários interessantes e tinha uma plateia de jovens estudantes que botava muito o grupo para frente. Então, foi um bom empurrão na minha carreira trabalhar com o Tuca, embora eu dividisse esse meu trabalho, que era mais ou menos amador, com o trabalho profissional dirigindo companhias profissionais. E vocês ficavam no MAN, não é isso?
O MAN já é outra história. Já é outra história, né? Já é outra história. Essa fase do Tuca e tudo isso é pré-história, vamos dizer assim. A minha história mesmo, você pode dizer, no Rio de Janeiro, começa no Tuca, no MAN, quando eu me instalo ali com o meu grupo, a comunidade. A comunidade, isso. Entende? Então, eu tenho esse grupo e o Museu de Arte Moderna cede para mim uma sala onde eu posso concentrar meu trabalho. Essa é uma coisa muito importante para mim e para o meu trabalho. Se você quer fazer um trabalho demorado, consequente, de pesquisa e investigação, você não pode fazer atividades esporádicas. Não é fazendo um espetáculo que eu investigo o teatro. Entende? Você não é através do espetáculo que você investiga o teatro, mas é através de uma investigação permanente que você faz, através de aulas, cursos, encontros e, inclusive, espetáculos. Então, o Tuca me deu essa oportunidade. O Museu de Arte Moderna me deu essa oportunidade. Como é que era o museu nessa época? Isso é final da década de 60, né? Mais ou menos, né? Era um lugar de Efervescência. muita efervescência cultural. Era um ponto cultural da cidade do Rio de Janeiro. Era uma coisa bonita, importante, o que acontecia dentro do museu, em torno do museu, em volta. Era um lugar importante mesmo, que sempre gostaria que o museu tivesse novamente essa proeminência. Mas eu não me lembro mais por que esse estímulo à atividade cultural que era feito pelo Museu de Arte Moderna foi arrefecendo. E nós acabamos tendo de sair de lá. A gente tinha uma sala grande, depois fomos mudados para uma sala pequena, onde eu já não conseguia trabalhar com toda a força que eu tinha. Mas eu fiz espetáculos importantes, definitivos da minha vida, entende? No Museu de Arte Moderna. Eu fiz lá um espetáculo, A Construção, uma peça do paraibano Altimar Pimentel. Um espetáculo forte, importante, que eu fiz no Museu de Arte Moderna e que foi um ponto de virada na minha vida e no meu teatro. E você recebeu mulher por conta disso. Ganhei um prêmio Mulher com esse trabalho. E aconteceu uma coisa interessante, porque o espetáculo estava pronto e foi proibido pela censura. E aí o Paulo Afonso Grisoli, que era o outro diretor do grupo, veio imediatamente e falou: eu tenho outra peça aqui, então eu vou dirigir outra peça, já que a sua censura proibiu. Eu fiquei muito chocado com aquilo. Eu falei, mas não pode tão depressa ignorar o meu trabalho só porque a censura proibiu. Achei uma coisa feia. Né? Eu falei, não, você pode dirigir o que você quiser, mas eu vou resistir. Eu não vou me entregar à censura. Eu não vou me entregar, eu vou continuar lutando pela libertação do espetáculo. E com essa vantagem, o museu me dava todo o apoio. Então, durante os 3 meses aproximados que eu lutei contra a censura para revogar a proibição que eles tinham feito, eu continuei no Museu de Arte Moderna ensaiando o meu espetáculo. Aí que eu descobri que coisa importante que é você ensaiar durante longo tempo uma peça. E como isso é possível. Eu estava acostumado a trabalhar em 4, 6 semanas e montar o espetáculo, máximo 2 meses. Então eu achava que isso era o tempo para fazer o espetáculo. Como eu tive que esperar, eu perdi pela censura a possibilidade de estrear, eu continuei elaborando o meu trabalho enquanto esperava. Não tinha sentido ficar com o trabalho parado enquanto esperava a censura. Então, continuei trabalhando com o grupo, desenvolvendo um trabalho de grupo que eu não conhecia, e o espetáculo, A Construção, se fez dessa maneira. E ficou um espetáculo muito interessante. Tanto que, quando estreou, foi um sucesso instantâneo e eu ganhei o prêmio de melhor diretor do ano com essa montagem.
Eu vou colocar agora o nosso primeiro convidado para fazer a pergunta. Ah, é? Vocês trouxeram isso? É. Adoro a Miradade. Mais do que um amigo, mais do que um irmão, é uma figura fundamental na minha vida. Na minha vida como cidadão, na minha vida como ser humano, na minha vida como artista. Acompanho o seu trabalho e aprendo sempre com ele. Então está aqui hoje, fazendo uma pergunta para ele. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Que mistérios encobre a Miradade, esse dramaturgo impecável, diretor de teatro, encenador, pensador, fazedor de artistas. Eu admiro, antes de tudo, um grande fazedor de artistas. Gerações e mais gerações passaram pelas mãos dele, no Tá na Rua, nos grupos que ele cria, nos grupos que ele ensina, nos grupos que ele provoca, nas obras que ele cria, nas obras que ele ensaia, nas obras que ele apresenta. Eu só tenho uma pergunta a fazer, Amir. Que mistérios você encobre de tão genial que você é? Muito obrigado pela sua amizade, pela sua parceria. Ah, meu amigo Silvio, Silvio Tenda, Quais são esses mistérios? eu não sei que mistérios são esses, né, Silvio? Mas talvez, eu não sei, conhecer pessoas como você, ter convivido com pessoas como você. Eu estou querendo lembrar de um trabalho que eu fiz com o Silvio. Eu não lembro o nome do espetáculo, caramba. Talvez ele se lembre mais que eu, mas eu acho que diz-me com quem andas, eu te direi quem tu és. Eu sempre tive em boas companhias e o Silvio é um exemplo desse. Fico muito feliz de tê-lo visto no vídeo e conversado com ele através desse vídeo. Muito, muito. Amir, então, em 1980, você funda o Tá na Rua. E como é que desagou nessa ideia do Tá na Rua? Você juntou tudo que você fez até então e você acabou gestando o Tá na Rua nas ruas do Rio de Janeiro. O que do Rio influenciou nessa concepção desse teatro? Você voltar às origens do teatro, tirar as paredes, né? Você fala muito sobre isso. E tem uma relação com o Rio também, porque o Rio é uma cidade muito da rua, né? Muito aberto. Então, né, o carioca gosta de estar na rua mesmo, né? O nome já diz, estar na rua. Então, queria que você falasse como é que surgiu essa concepção dentro do Rio de Janeiro. Eu nunca tive como objetivo ir para as ruas. Nunca foi um propósito meu, nunca foi um sonho, nunca foi uma vocação, nada. Isso foi acontecendo. Mas eu sempre discuti muito a questão do local do espetáculo. Eu sempre discuti muito a questão da arquitetura teatral. E eu sempre pensava que a arquitetura teatral não tenha sido a mesma o tempo todo. Eu fazia teatro numa cena italiana, no palco italiano. A alternativa que existia na época para a cena italiana era o teatro de arena. Então se pensava que o teatro ou você faz numa arena ou você faz numa cena italiana. E eu não me sentia bem nisso. Eu me perguntava qual é o local do espetáculo. Eu comecei a fazer teatro em vários locais. Eu comecei a romper. Primeiro, eu era o ator no palco e a plateia da plateia. Aí, de repente, eu botei a plateia no palco e o ator na plateia.
fiz um ator falar diretamente, rompi com a quarta parede. Eu fui quebrando todas as estruturas que o teatro convencionalmente tinha se organizado para ir fazendo uma coisa que me satisfizesse mais, não me deixasse entediado na hora de fazer o ensaio e eu ficar assistindo, entende? Então, eu fui naturalmente derrubando essas paredes. A primeira parede que eu derrubei foi a quarta parede. Depois modificar a relação palco e plateia, depois tirar as poltronas da plateia, trabalhar no espaço aberto. Depois eu fui trabalhar em quadras de esportivas, entende? Comecei a fazer teatro, vi que dava para fazer teatro em qualquer lugar. Eu não precisava ter um lugar especial para fazer teatro. O teatro, como arquitetura, como foi desenvolvido e era desenvolvido, então, pela burguesia, o teatro para o qual eu fazia, ele tinha desenvolvido lugar para ele, mas aquele não era o único lugar para o espetáculo. Eu comecei a querer fazer teatro em vários outros espaços, e aí fui naturalmente rompendo, até que chegou um momento que, na busca de espaço, entende? Eu não quis levar o teatro para a rua. Da questão de qual é o espaço do espetáculo, qual é a arquitetura do espetáculo. Com essas perguntas é que chegou o momento em que se colocou para mim ir para o espaço aberto das ruas. Só falta ir para o espaço aberto das ruas. Eu não tinha pensado nisso, não tinha vontade de fazer isso e demorei muito para ir fazer nas ruas. Eu ficava fazendo dentro das quatro paredes e misturando público, ator o tempo todo, mas não pensava em ir para a rua, não. Mas foi ficando forte. O que tem de influência, você fala de arquitetura, tem alguma influência, você tem alguma preferência para alguns espaços para atuar? No caso aqui no Rio, eu prefiro, ali o espaço dos Arcos da Lapa é muito bom, faz ali, em outros, você tem alguma preferência? Não, obviamente os Arcos da Lapa, eles ali, a Praça dos Arcos é o meu lugar preferido. Eu tenho a minha sede, a casa do Tá na Rua é ali, eu só atravesso a rua e tenho toda aquela imensidão de espaço para trabalhar. Mas durante muito tempo também, mesmo tendo aquilo ali na minha frente, antes tinha ali uma arquibancada, tinha o chafariz, tinha uma opção de coisa. Depois destruíram muito aquela praça. Mas eu costumava mais ir para a Cinelândia, eu gostava de trabalhar na Cinelândia. Eu ia ali para o centro, em frente das escadarias da Câmara dos Vereadores. Fiz muito teatro daquela região. Eu costumava dizer que o meu teatro era de periferia. E eu ali na Câmara dos Vereadores, eu estava na periferia do Teatro Municipal. Entende? Então eu fazia teatro de periferia. O municipal era o teatro e eu era a periferia. E eu gostava de me pensar como uma periferia desse jeito. Me ajudava a pensar o teatro e não ter um modelo idealizado de espetáculo, como muita gente falava, meu sonho é pisar no palco do municipal, né? E eu nunca tive esse sonho. Para mim seria até um pesadelo, eu acho. Mas era o sonho de muita gente. Então, eu era absolutamente periférico. O municipal estava ali e eu estava na Cinelândia. Até porque o Tá na Rua você traz esse enfoque na desigualdade social, também na formação de atores, mas também numa questão social muito forte. E a tua relação com o público na rua também tem a ver com isso, né? A vida com as pessoas da rua, abandonadas e que ficam felizes de estarem ali interagindo. Eu tenho uma boa relação com o povo de rua e eles têm comigo também e eu gosto disso, né? Essas entidades de rua que a Umbanda brasileira privilegia tanto. Mas eu acho que eu comecei a entender, vendo essa questão da arquitetura teatral, que eu trabalhava com um bloco muito homogêneo, que a minha plateia era absolutamente homogênea. Eu podia ter 500 pessoas da plateia e eram as mesmas 500 pessoas.
porque elas pertencem a um grupo social que frequenta uma sala de espetáculo desse tipo. Então elas são tudo farinha do mesmo saco. Você podia adivinhar qual era a roupa íntima que eles estariam usando, embora você não visse, mas era facilmente previsível de tão iguais que eles eram. Então eu trabalhava muito assim. E comecei a perceber que eu trabalhando com 10 pessoas da rua em volta de mim, eu estava trabalhando com a cidade inteira. Toda a diversidade da população carioca estava diante de mim com aquelas 10 pessoas. Então, eu fui trabalhar e comecei a ver que o teatro, como eu conhecia, me colocava só com essa classe. Eu comecei a ver que o Molière, ele trabalhou durante 15 anos da vida dele, andando pela Europa inteira, frequentando salas, ruas, praças, teve contato direto com os mais diversos públicos, entende? Uma variedade muito grande. Comecei a ver que o Shakespeare também, ele trabalhava para um teatro de 3.500 lugares e toda a estratificação social de Londres estava dentro do teatro dele. Ele tinha ali o povo que ficava em pé, ali na frente do palco, tinha os camarotes, entende, que era as frisas que eram usados pela burguesia, e tinha os camarotes superiores que a aristocracia frequentava, estavam divididos na própria arquitetura, mas ele estava falando para toda a cidade. Entende? E o Molière também, das andanças dele, falava para todos. E eu comecei a perceber que o que caracterizava o clássico é ele ter a capacidade de falar com toda e qualquer plateia, sem distinção de nenhuma espécie. E comecei a perceber que clássico começava a ser, para mim, sinônimo de popular. Entender profundamente o que é isso de popular e de poder você fazer um texto, fazer uma peça de qualidade literária muito grande, versificada da praça, e isso ser popular. Entende? Comecei a entender que ser popular não é ser barato, não é ser facilitado. Entende? Que a poesia era uma forma de comunicação extremamente popular e que meu público da rua gostava muito mais quando o meu texto era metrificado e versificado do que eu estivesse inventando um jeito realista de falar. Então, o povo da rua me colocou em contato direto com o teatro. Então, você trabalhar com uma plateia totalmente diversificada. Fossem 10, era uma plateia diversificada. E a resposta popular era muito grande. Então, isso abriu muitos horizontes para mim, mudou meu sentimento do ator, do teatro, né? Estabeleceu uma horizontalidade grande. Era muito diferente do teatro que eu fazia nas salas fechadas. Eu comecei a entender o meu incômodo das salas fechadas, porque eu não atingia aquilo que eu estava atingindo nos espaços abertos. E aí rompi com tudo e hoje, em qualquer espaço, eu tenho uma linguagem que é uma linguagem aberta. Sim. Inclusive a rua te deu um filho, inclusive, né? Deu, o menino de rua, né, que o teatro trouxe para ele, que ainda há pouco ele passou aí. Entende? E foi uma experiência, evento, né? Nossa, mas muito grande mesmo. Um acontecimento que mudou muito a minha vida, ter encontrado esse menino de rua e ele ter entrado no meio da roda e começado a dar saltos, a fazer acrobacia, a se apresentar. Ele pediu uma máscara para mim, eu tinha umas máscaras penduradas, ele botou as máscaras e começou a fazer um teatro maravilhoso. Com teatro isso lá pelos idos de 84, né? Já tinham 4 anos de estar na rua. Está no comecinho, está na rua, no início da década de 80. Pô, você sabe mais que eu. Rapaz, que legal. É isso mesmo. Isso mudou muito a minha vida. O encontro com o Sandro na rua foi uma coisa definitiva. Me transformou muito a minha vida. Então, a gente tem uma outra convidada que vai continuar esse assunto aqui também. Vamos lá. Oi, Amir. Tudo bom? Amir, você rompeu com tudo, foi para os espaços
abertos, saiu dos espaços fechados, você rompeu mais do que com a quarta parede, você rompeu com todas as paredes, com o teto, e foi para a rua desenvolver o seu trabalho, desenvolver o seu afeto, teve experiências extraordinárias, encontros extraordinários, fundou o Tá na Rua. É muita história. E você sempre diz, sempre conta que o seu casamento com a rua fez nascer o Sandro. Que o Sandro é fruto desse casamento. Eu tenho vontade de te perguntar o que essa paternidade trouxe para o artista Amir Haddad. O que esse encontro extraordinário com o Sandro potencializou no diretor, no ator, no pensador do teatro. O que fez avançar, uma expressão que você gosta, né? O que essa paternidade fez você avançar como ser humano, como pessoa, como cidadão, como artista? Você sempre quis ser pai? Eu tinha essa curiosidade. Ou não, foi de fato uma surpresa também na sua vida, uma surpresa desse casamento com a rua? Ou você sempre soube que você ia ser pai um dia e aí aconteceu? Ou o Sandro é esse encontro surpreendente para você desse casamento surpreendentemente infinito do Amir Haddad com a rua? Clarice é uma pessoa muito amiga, muito ligada a mim. Eu a conheci uma garotinha adolescente fazendo uma ponta do espetáculo e com o desenvolver da minha vida, do meu trabalho e dela, da minha relação com ela também, acabamos ficando muito ligados. Hoje ela é uma pessoa importante na minha vida, como eu sei que sou totalmente importante na vida dela. E eu trabalho com ela e faço supervisão de todos os trabalhos dela. E ela me faz uma pergunta importante. Ela me faz uma pergunta importante. Eu sempre fui muito preocupado com a questão do Onan, que faz parte da mitologia grega. Geralmente, os deuses, eles sempre têm encontros sexuais com os mortais. Eu imagino por causa do tédio que deve ser a vida sexual do paraíso, lá onde eles vivem. Então, frequentemente, a gente tem uma história. A nossa civilização inteira é baseada numa dessa. Um Deus que emprenha uma mortal, não é isso? Então, é o Espírito Santo, né, que emprenha Maria, que é uma mortal. E uma civilização inteira construída em cima disso. Então, isso é uma coisa muito recorrente. Os deuses fazem isso. Os deuses gregos toda hora estavam namorando gente na Terra. E o Onan me atraía muito porque o Onan fez o caminho contrário. O Onan era um mortal que emprenhou uma deusa. Entende? Isso, para o pessoal lá do céu, para os deuses, era uma coisa muito grave. Porque se o cachorro de raça emprenha a sua cachorrinha vira-lata, isso dá até um prestígio para a sua cachorrinha, entende? Mas se o vira-lata emprenha uma cachorrinha de raça, ela está perdida. Acabou o ventre dela, acabou o pedigree, acabou tudo. Então se deu essa coisa. Onan era um vira-lata e emprenhou uma deusa. Isso é uma coisa muito ruim para os deuses, porque você ser um semideus é uma coisa, que o filho de um mortal com Deus. Agora, você ser um semi-mortal, o Deus se transformar num semi-mortal, não é uma boa coisa para os deuses, né? E o castigo dele sobre o Onan é muito grande. Fala,
você emprenhou uma deusa. Você vai ser castigado, mas eu não vou tirar a sua fertilidade nem a sua potência. Os deuses são bons para castigar. Eu não tiro a sua fertilidade, não tiro a sua potência, mas a sua semente jamais vai cair em solo fértil, que talvez seja a mais terrível de todas as maldições que possa cair sobre o ser humano. Ele não conseguir inseminar, ele não conseguir fertilizar alguma coisa com a semente dele. E essa é a maldição de Onã. E vem daí a expressão onanismo para masturbação, não é? Então, jamais a sua semente vai cair em terreno solo. E eu me sentia, por viver sozinho, ser solteiro, eu me sentia perseguido pela maldição de Onã. E eu ficava sempre com essa questão, a maldição de Onã. E eu pensava que gostaria provavelmente de ter um filho, mas não via nenhuma condição dentro de mim de produzir esse filho, entende? De me encontrar com alguém e fazer isso. Até que me aparece o Sandro, que a rua me oferece. Eu não ia casar com ninguém para ter um filho, mas no meu casamento com a rua, ela me botou o Sandro no meu caminho. E isso, ele entrou muito fortemente na minha vida, a Clarice sabe disso. Então, o Sandro teve uma modificação muito importante e definitiva. Mudou a minha maneira de ser. Na minha casa, a minha geladeira só tinha água dentro dela. Eu não tinha uma vida. Entende? Eu comia fora, eu gostava de ir em restaurante, vinha da minha casa para dormir, eventuais encontros, mas a minha geladeira só tinha água. Eu não estava preparado para ninguém, nem para receber nada. Depois que o Sandro apareceu na minha vida, meu envolvimento com ele cresceu, e eu acabei trazendo o Sandro para ser meu filho e para morar junto comigo e depois adotar, a minha geladeira precisou ter comida. Eu tinha uma pessoa que dependia de mim. Eu precisava botar alimento dentro da minha casa. E isso mudou muito o meu sentimento de mundo e me revelou muito como eu estava, por escolha, totalmente isolado e não querendo contato com nada. Revelou, entende, a minha solidão. Entende? Eu me dei conta do tamanho dela. Então, o Sandro modificou isso. E eu tive que abrir espaço para ele. E aí modificou muito mais coisas. Depois dele, aí eu encontrei minha companheira, entende? Que é minha companheira 40 anos depois, até hoje, a Maria Helena. Entende? Então, ele abriu esse espaço. Agora, eu preciso dizer também que antes do Sandro, para ir rompendo essa clausura que eu tinha me metido voluntariamente, já tinha acontecido que uma vez tocaram a campainha da minha casa e eu fui abrir a porta, não tinha ninguém. Mas eu olhei no chão, tinha um cachorrinho, uma cachorrinha pequenininha, um filhote, pretinho. E aquele cachorro na minha porta, falei, meu Deus, o que é isso? O cachorro aqui, não sei quem deixou. Eu peguei esse cachorro, fui no prédio oferecendo para olha, deixar esse cachorrinho, alguém quer, alguém quer. Ninguém queria, disseram, se está na sua porta é para você. Ninguém quis. Eu fiquei com esse cachorrinho. Aí o meu afeto começou a se movimentar. Eu comecei a ter um objeto afetivo, um alvo afetivo diante de mim. Meu afeto começou a caminhar de dentro para fora e eu comecei a me envolver com aquela cachorrinha. Pequenininha, foi crescendo, ficando minha amiga. Eu muito sozinho. Quando o Sandro apareceu na minha vida, já tinha esse espaço. Já tinha isso, então ele entrou fácil e entrou muito facilmente, porque também ele adorava cachorro e se judia, daí minha família já estava, eu, ele e o cachorro, já cresceu. Quando a Maria Helena apareceu, já estava muito o caminho preparado, entende? Eu vou desenvolver ainda, desenvolvendo ainda isso, no aspecto do teatro, as sementes que você também plantou com os alunos que você tem lá no Tá na Rua.
Queria que você falasse sobre isso também, desse povo todo que se formou fazendo teatro na rua. O que significa isso para você? O que é de interessante você ver essas atrizes, atores atuando e que estão aí fazendo? Isso é uma boa questão, né, O pessoal rapaz? daqui do Rio, né? É bom você falar isso, porque essa sensação de ter sido atingido pela maldição de Onan era uma falsa sensação. Porque mesmo depois de ter resolvido, ter aparecido o Sandro e eu ter tido esse filho, eu comecei a perceber como eu inseminava as pessoas, entende? Como eu produzia a fertilidade, entende? Então todas as pessoas trabalhando comigo sempre ficavam muito, muito, muito fertilizadas, são muito criativas, empoderadas. Sempre o meu trabalho empoderou muitas pessoas. Eu comecei a me dar conta que isso também é uma maneira de vencer o Onan, não é? Que, na verdade, o meu encontro amoroso com as pessoas era fértil, entende? E a minha atividade não era onanista masturbatória, entende? Não podia dizer que eu tinha uma relação masturbatória com as pessoas que trabalhavam comigo. Pelo contrário, era altamente fertilizadora, como foi, como tem sido, como é sempre. Então, as pessoas que trabalham comigo têm uma experiência importante comigo através de mim, da minha personalidade e do trabalho que eu faço com elas. E por acaso é o teatro, então tem que mexer diretamente com a pessoa, com o afeto da pessoa, com a fisicalidade da pessoa, mexe muito, muito mesmo. Então o Onan ficou muito para trás, ficou muito, muito para trás mesmo. Entende? Queria que você falasse de um grande carioca que foi grande amigo seu também, que é Augusto Boal. Sua relação com ele. O Augusto Boal. O Augusto Boal é uma pessoa admirável. Eu sinto muita falta dele. Desde que ele morreu, eu fiquei muito sozinho. Aqui no Rio de Janeiro, para ser meu amigo, para ter alguma identidade, ele era a única pessoa. E eu tenho uma casa na Lapa e ele tinha a casa dele vizinha minha. Nós éramos vizinhos, o CTO e a casa do outro na rua. E o Boal era uma pessoa a quem eu era muito ligado. E eu me lembro sempre de um encontro, estava no Festival de Teatro em Nova York, e ele estava lá, ele estava fora do Brasil, exilado, eu acho. Assim. E a gente se encontrou e tivemos possibilidade de aprofundar um pouco. Sentamos no bar, ficamos conversando e falando coisas e falando isso. E eu falei para ele, falei, pô, Boal, você é uma pessoa de que eu tenho muita inveja. Muita inveja. Ele falou, você tem inveja de mim por quê? Ele falou, porque você foi capaz de sistematizar o teu trabalho. Você tem um teatro que chama o Teatro do Oprimido. Está sistematizado o seu pensamento de teatro e as maneiras de aplicá-lo, entende? Para ser útil para todo mundo. Eu não tenho nada sistematizado, eu não consigo organizar o meu pensamento, e você tem. Eu tenho muita inveja de você. Falou, cara, é o contrário, eu é que tenho inveja de você. Eu tenho inveja da tua liberdade, de você fazer grandes espetáculos, de você botar dezenas de atores dançando, cantando no meio da rua. Eu não sei fazer isso, eu só sei sistematizar tudo certinho, de acordo com regras. Você rompe com todas as regras. Eu tenho muita vontade, teria muita vontade de saber fazer o teatro que você faz. Isso aí foi uma coisa muito importante, porque nos ligou bastante, bastante mesmo. E eu passei a achar melhor o que eu fazia. E ele também a gostar mais do que ele fazia, já que eu era um admirador do trabalho dele.
mas ele era uma pessoa que me faz falta, me faz muita falta. Com a morte dele, eu fiquei muito sozinho. Eu não tenho interlocutor no Rio de Janeiro. Eu não tenho com quem falar, não tenho nada do meu porte, da minha geração, da minha estrutura, com quem eu possa ficar sentado à vontade, a trocar. Não tem, não. Então a morte dele aumentou muito a minha solidão. Entende? Vamos para mais uma convidada aqui que você vai gostar também. Olá, eu sou Inês Viana, atriz e diretora teatral, e para mim é uma honra imensurável estar participando desse Arquivo Geral da cidade em homenagem ao grande mestre Amir Haddad. Então, eu queria começar dizendo que há 38 anos o teatro tem me salvado e eu espero que ele continue me salvando todos os dias. E só o teatro salva é uma frase, Amir, que eu sei que é muito cara a você. E eu queria que você contasse para a gente como o teatro te salvou e o que você espera dele daqui para frente. Um beijo enorme. A pergunta dela é difícil de responder, embora eu tenha afirmado e afirmo sempre que só o teatro salva. Mas Nós falamos aqui nos bastidores antes de começar, você lembrou isso aí. Tá na sua cabeça. Eu não acredito em salvação individual, entende? A gente vive num mundo, principalmente esse mundo cristão, em onde você, pelas suas boas ações, você se salva ou você se perde, não é? A gente vive esse mundo. Eu não acredito em salvação individual. Por melhor que eu seja, eu não me salvo sozinho. Então, eu acho que ou nos salvamos todos ou estamos todos perdidos. Então, o teatro é matéria de salvação porque ele propõe a salvação coletiva. Você exercer esse ofício, trabalhar com outras pessoas coletivamente, você encontra meios de crescimento, desenvolvimento que individualmente você não teria condições de conseguir. Você sozinho, você vai até um certo ponto, depois inevitavelmente você vai sofrer um limite justamente pela sua solidão, mesmo que você tenha bom contato com as pessoas. Mas você fazer um teatro coletivo, você trabalhar com uma coletividade, é um meio de salvação muito mais possível. Você está relacionado com muita gente, com muitas possibilidades de todos os lados. Eu sempre que paro de fazer teatro por algum motivo, eu me sinto ameaçado, me sinto assustado e perdido, porque eu preciso desse contato com o outro, eu preciso dessa troca, de qualquer maneira, com as pessoas. Eu não poderia viver sem um coletivo de teatro como é isso, sem um grupo de teatro. A minha vida inteira, além de fazer teatro, eu tive um grupo de teatro. A minha primeira atividade foi um grupo oficina, era um grupo de teatro. Quando eu não pude mais ter o grupo oficina, eu me afastei, mas fui trabalhar em escola de teatro e acabei formando grupos de teatro. O tempo todo eu tenho coletivos de teatro. Eu não saberia ser um diretor de teatro esperando o convite para dirigir uma peça. Ou eu mesmo me pegar um texto, produzir, botar um espetáculo. Não vejo o teatro dessa maneira, não sei fazer isso. Mas me vejo sempre no envolvimento coletivo, trabalhando com grupos, com coletivos de teatro. A vida inteira trabalhei com coletivos de teatro. E
Muitas vezes, eternamente, trabalhei em companhias de teatro, que não era um grupo, eram empresas que contratavam o elenco. Agora, o meu trabalho com os elencos de teatro, montando peças com as empresas, eu perdia não, né? O produtor ficava nervoso, achava que eu estava perdendo tempo. Mas eu investi um bom tempo do meu período de ensaio para transformar aquele elenco num grupo, entende? Eu achava muito difícil você fazer teatro com um elenco. O elenco são pessoas de talento, mas para fazer o espetáculo você tem que transformar aquele elenco num grupo. Você tem que modificar as relações afetivas que se estabelecem, a produção de afetos dentro daquela coletividade. Então, lido muito com isso. Então, a produção de afetos desses coletivos. Isso salva. Trabalhar com isso é matéria de salvação. Matéria de salvação. Vamos para o carnaval agora. Lembrar os momentos de carnaval lá em 89, com Ratos e Urubus lá em Minha Fantasia, com Joãozinho 30. Como é que foi trabalhar com o Joãozinho nesse evento também, que foi... E depois também a outra censura também com a Acadêmica do Grande Rio, né? Fala um pouquinho sobre o carnaval pra gente. É um capítulo forte, importante, esse do carnaval na minha vida, por causa desse meu encontro com o Joãozinho 30, uma pessoa especial, não é uma coisa, uma raridade na vida cultural brasileira, e eu tive o privilégio de ser amigo dele, de trabalhar com ele e dele reconhecer o meu trabalho também, porque quando nós nos encontramos, eu estava num trabalho grande de carnavalizar o meu teatro. Sempre, procurando carnavalizar o meu espetáculo, o meu teatro. Nesse sentido de que no carnaval não há autoridade, né? No carnaval a autoridade se dilui. O prefeito entrega a chave da cidade para o rei Momo, que é outro tipo de autoridade, autoridade da folia, da alegria, da brincadeira, da liberdade, tudo que possa significar. Mas o prefeito se destitui do seu poder para dar espaço para uma nova possibilidade de manifestação do cidadão fora dos procedimentos normais de controle social a que nós estamos submetidos. Então, o carnaval é uma proposta de liberdade. Então, eu fazendo o meu teatro, eu queria carnavalizar o meu teatro. Eu queria meus atores livres como foliões de carnaval, com identidade, opinião, trabalhando em conjunto, se desenvolvendo, mas sem que tivesse uma cabeça dando ordem para eles, mas administrando isso. Entende? Então, eu procurava muito carnavalizar o meu teatro. E, por outro lado, o Joãozinho, que fazia esses grandes desfiles, ele tinha uma tendência grande a teatralizar o carnaval dele, a dar um sentido dramático àquela quantidade de pessoas cantando e dançando no meio da rua, contando uma história. Já que tinha uma história sendo contada, o Joãozinho se esforçava por teatralizar aquilo, para estabelecer uma narrativa dramática para aquilo que ele estava fazendo. Então, como eu lidava com isso, como eu dramatizava o carnaval, o Joãozinho... meu encontro com o Joãozinho foi muito fértil, porque ele me chamou para trabalhar com ele. Olha, você carnavaliza o teatro e eu teatralizo o carnaval. E foi justamente com a ala, com os moradores de rua, né? Os mendigos. Os mendigos, né? Então,
era fazer uma ala de mendigo que era muito boa porque também não era fantasia tradicional de teatro. E aqueles atores precisavam um tipo de orientação, de teatralidade para fazer aquele abre-alas do desfile dos mendigos, que era um impacto muito grande na plateia. Foi um acontecimento na avenida, a entrada dos mendigos da Beija-Flor, do Joãozinho Trita, né? Porque entraram cerca de 200 atores, uma ala grande, mais de 200 atores, vestidos de trapos, ninguém tinha fantasia, aquilo era figurino, não era fantasia. Entende? Então, todos eles vestidos de trapos, de mendigo, e dançando, cantando, subindo por tudo, subindo, pegando comida nos camarotes da plateia, da avenida. Um impacto, mas um impacto muito grande. No primeiro momento, quando a gente entrou, foi um silêncio de morte. A gente falou, ih, caralho, vai dar uma merda isso daqui grande. Porque a plateia ficou atônita de ver aquilo. Mas, de repente, que eles começaram a entender e os atores começaram a se soltar e a subir pelos lados, a correr por todos os lados, foi um acontecimento dramático muito, muito importante mesmo. Foi um momento muito bom, entende? E de entendimento do que poderia ser o desfile da escola de samba. Acontece uma coisa, o Joãozinho não ganhou esse desfile. Se ele tivesse ganho, tanto ele como eu, nós teríamos ido para ninguém sabe para onde. O que a gente poderia ter feito naquela avenida, entende? E porque se ele ganha, com o desfile daquele, se ele ganha, nós perdemos por meio ponto, mas perdemos, não ganhamos. Se ele ganha aquele, o produtor dele, o bicheiro dele, ia dar liberdade para ele fazer mais e mais e mais. Como não ganhou, seguraram, tem que segurar. E aí teve que voltar atrás, entende? Teve que ter um outro procedimento. E o que a gente tinha apontado como liberdade, como novidade de linguagem para o desfile de carnaval, refluiu. A gente não pôde fazer mais o que eu queria fazer. E ainda no Salgueiro também, eu estou querendo lembrar direito. Acadêmicos do Grande Rio, acadêmico. Gentileza. Já era gentileza. Profeta do Fogo, em 2001. Também você sofreu censura. Eu não me lembro direito especificamente como é que foi, mas eu fiz um desfile dentro do Gentileza, Gentileza, a minha ala era sobre violência. Isso. E era muito bom, porque era com uma carga dramática muito boa. Mas era boa mesmo. Quando eu fiz para o Joãozinho, na Praça da Apoteose, para mostrar para ele o que eu tinha feito, ele me abraçou chorando. Que coisa maravilhosa, o que você fez. E o repórter lá do Globo fez uma fotografia de um policial espancando uma pessoa. Era uma cena da coisa. Violência, um policial espancando uma pessoa no chão. O Globo botou na primeira página. O presidente da Liga da Escola de Samba chamou o Joãozinho, chamou eu lá e falou, isso não pode, o bicheiro não pode, não podemos fazer isso, nós temos o trato de boa convivência com a polícia, então nós não podemos dar uma imagem policial desse tipo na avenida. Vocês não podem fazer isso, vai ter que mudar o desfile. Aquilo foi horrendo. Quem ouviu mais foi o Joãozinho, porque o bicheiro de dedo no nariz dele, e eu atrás. E ver ele falar daquele jeito com o Joãozinho, eu me desencantei total. Nunca mais quis saber de fazer carnaval. Nunca mais. Eu falei, pior do que todas as censuras que eu já recebi no meu teatro. E é muito forte, muito violenta, muito assustadora. Então, não pode. Daí, os meus atores vieram tudo fazendo paz e amor, entende? Que era uma ala sobre violência, que era bonita, veio tudo assim.
cantando com o ramo de flor na mão, falando isso, mas eu desisti. E nunca mais voltei para o teatro, nunca mais quis fazer. No carnaval, né? O carnaval, nunca mais voltei para o carnaval. Vamos fazer um exercício de futurismo aqui. Como é que você acha que vai estar o teatro de rua em 2065, quando o Rio completar 500 anos? Agora é 2020, né? Daqui 30 e poucos anos, 40. Sim, né? Rapaz, é uma coisa que eu não sei fazer. Não sei mesmo, a chamada bola de cristal, né? Eu não sei fazer, mas eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade aberta. É uma cidade dos espaços abertos. A gente tem essa vocação de ocupar os espaços públicos. E agora, passado esses tempos, já com a volta do Eduardo Paes, a gente ainda não conseguiu recuperar a cidade, recuperar a liberdade que a gente tinha com o próprio Eduardo Paes antes desses 4 anos de Crivella. Eu trabalho nas ruas, então eu tenho contato direto com a população. Então foram 4 anos de esterilização da vida pública carioca. Mesmo nos espaços abertos, estava tudo fechado. Então é muito forte isso. A cidade se recolheu, a cidade se entristeceu, o cidadão carioca perdeu o humor, ficou feio, ficou feio. Aí a pandemia fechou mais, dificultou mais ainda, e eu acho que, eu não sei o que pode acontecer daqui a pouco, mas a tendência é o Rio de Janeiro voltar para as praças, para as ruas. Sim, com certeza. Agora um bate-bola para a gente encerrar. Qual o maior carioca que você conheceu? Ou uma carioca? Nossa Senhora, a gente conhece tanta pessoa do Rio de Janeiro, você vai ver, não é carioca, né? Ah, não, mas carioca é coração, carioca. Mas você Eu é um não carioca. eu sou carioca. Certamente eu saberia responder essa pergunta, mas de chofre assim não me vem ninguém. Alguém que represente o Rio de Janeiro. Eu só queria lembrar, não me ocorre nenhum que eu possa pôr, esse é o carioca da gema. Né? O próprio Augusto, não seria? E ele, o Mal é um carioca, ele tem um sotaque, ele é suburbano, ele tem um sotaque carioca forte, eu gostava do sotaque dele de carioca, sempre admirei. Mas ele achava que eu era mais carioca que ele, porque ele era sério, político, eu era mais carnavalizado, mais livre, mais aberto. Né? Mas, rapaz, aí depois que você foi embora, eu falei, caramba, eu não falei fulano, eu não falei Beltrano, vou lembrar. Mas de cara assim, eu não sei te dizer, não, qual o maior carioca. Fernanda Montenegro é uma pessoa que eu admiro, que eu amo e que eu acho que tem a cara do Rio de Janeiro. Né? Ela é nativa, né? Ela é interessante. A Fernanda Montenegro é uma pessoa representativa. E bairro? Bairro? Carioca. Aí é inevitável, Lapa e Santa Teresa, né? A vida inteira voltado para esse lado aqui e não tenho a menor vontade de morar em outro lugar. Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro onde eu queria morar. Eu moro em Santa Teresa e trabalho na Lapa. E uma coisa é pertinho do outro. Uma ladeira separa o meu trabalho da minha casa. E eu gosto muito de morar onde eu moro. Morar aqui onde eu moro, aqui nós estamos no centro do Rio de Janeiro, olha que sossego, olha que beleza essa vida inteira, silêncio, sossego. 5 minutos você está lá embaixo, no meio do trânsito de tudo isso. Aqui você olha esse Rio de Janeiro lindo. Eu tenho a Baía Guanabara inteirinha à minha disposição, da Ponte Rio-Niterói ao Pão de Açúcar, tudo isso nos meus olhos diariamente. Não posso ser mais privilégio do que esse, morar onde eu moro, entende?
E o prédio é legal, mas ainda a vantagem de morar na cobertura do edifício. Eu já morei em outro, eu morei 3 apartamentos aqui, no primeiro andar, no quarto, e depois é que eu vim para a cobertura. Então as coisas foram se alargando, e agora eu tenho esse Rio de Janeiro inteiro. É um privilégio gigantesco. Eu agradeço demais a quem quer que seja, aos deuses, a Deus, por me colocar morando num lugar desse, viu? Moro bem, do tamanho que eu preciso, pago o aluguel, que é o aluguel irrisório, se você for ver a qualidade do que eu estou aqui. Eu moro aqui há 40 anos, então esse aluguel tem sido, como é que fala isso? Renovado de uma maneira muito módica. A síndica do prédio gosta de mim, os moradores gostam, para eles é bom eu morar aqui, entende? Me tratam super bem e não dificultam a minha vida de jeito nenhum. Eu não poderia estar melhor. Moro no centro do Rio de Janeiro, longe de tudo e perto de tudo. E com o Rio de Janeiro diante dos meus olhos. Time do coração. Time. Eu sou Vasco. Nem eu. E corintiano em São Paulo. Geralmente é uma dupla, né? Vasco e Corinthians. Vasco e Corinthians. E escola de samba? Escola de samba, eu não tenho uma preferência. Mas o Império Serrano, mesmo quando eu desfilando em outras escolas, o Império Serrano é uma escola simpática para mim. É verdadeira, é de bom tamanho, não tem os exageros das super escolas, é onde os participantes ficam mais à vontade, brincam mais. Eu gosto da Império, é uma escola que eu admiro. Então é isso, amigo. Obrigado por esse depoimento maravilhoso. A gente vai encerrando aqui. Eu é que agradeço, faço um bom uso. Não, com certeza. Isso vai para o arquivo, né? Isso. Então a gente vai encerrando e mais um depoimento. Queria agradecer aos meus amigos, colegas do setor de promoção cultural, o coordenador Pedro Paulo Malta, que está aqui numa câmera, e o Bruno Fontes, que está outra aqui, nosso querido Daniel Pimenta, e a todos colegas do arquivo. Queria agradecer a Prefeitura do Rio, a Segov, Secretaria de Governo e Integridade Pública. E é isso, gente. Obrigado, Anílio. Bom, rapaz, eu que agradeço. Até muito bom, muito obrigado. Que bom. Vocês vão guardando aí para me garantir uma certa sobrevivência. Não digo uma imortalidade, mas durar um pouquinho além da morte eu gostaria.